Olá, então dando sequência ao nosso estudo, hoje iremos trabalhar um pouco da geopolítica dos Estados Unidos. Então na aula passada nós falamos do poder mundial dos Estados Unidos, vemos que esse poder ele se estende à esfera econômica, política, cultural, etc. Hoje nós vamos falar um pouco da geopolítica, ainda dando sequência ao que havíamos falado na aula passada. Então, a política externa dos Estados Unidos e a guerra ao terror. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês, na página 126. Então, a política externa estadunidense de intervenções militares se intensificou após os ataques terroristas ao Pentágono e ao World Trade Center em 2021. Organizadas pela rede terrorista Al-Qaeda ou Al-Qaeda, como alguns falam. Então, depois dos atentados que nós tínhamos falado na última aula, o então presidente George W. Bush iniciou a doutrina de segurança nacional, que ficou conhecida como Guerra ao Terror, com a intenção de rever a política externa dos Estados Unidos e impedir pelo uso da força, se necessário, que qualquer país interferisse em sua supremacia econômica e militar. Então vimos que após os atentados do 11 de setembro ao World Trade Center em 2001, os Estados Unidos ele adotou uma política de segurança nacional, ou seja, uma política mais rígida em relação a países considerados inimigos. Uma das medidas para implementar essa doutrina foi adotar um controle mais rígido de entrada de imigrantes no país. Então, também vimos na aula passada, que após esses atentados, a política em relação aos imigrantes, ela se tornou mais rígida. Então, o governo Bush foi sucedido pelo governo Barack Obama, que presidiu os Estados Unidos entre 2009 e 2017. Obama elegeu-se com a promessa de acabar com os conflitos em que os Estados Unidos se envolveram no Oriente Médio, sobretudo nas guerras do Iraque e do Afeganistão. Contudo, apesar de diminuir o efetivo militar no Iraque e no Afeganistão, até o fim do seu mandato ainda havia tropas estadunidenses nesses países. Além disso, pode-se mencionar o envolvimento dos Estados Unidos no conflito na Síria contra o Estado Islâmico. É bem verdade que este ano as tropas militares do exército estadunidense ele foi retirado lá do Afeganistão. Isso foi uma política adotada pelo governo Joe Biden. E após essa saída das tropas estadunidenses do Afeganistão, que era considerado também um país inimigo e responsável pelos ataques terroristas do 11 de setembro, isso foi noticiado que o grupo terrorista novamente ele se apoderou, ou controla regiões, o grupo terrorista. Vimos que após a retirada das tropas estadunidenses do Afeganistão, que foi uma política adotada pelo governo Joe Biden, os terroristas se apropriaram lá de territórios do Afeganistão. Em 2011, ainda no governo Obama, o exército estadunidense conseguiu encontrar Osama Bin Laden apontado como líder da Al-Qaeda e responsável pelo ataque terrorista de 2001. Ele foi morto durante um ataque militar dos Estados Unidos no norte do Paquistão. Ainda assim, prevaleceu uma postura conciliadora e foi durante o governo de Barack Obama que o país restabeleceu relações diplomáticas com países até então considerados inimigos, como Cuba e Irã, considerando encerrar embargos e sanções econômicas que existiam contra essas nações. Então, lembrando, esses embargos econômicos, no caso de Cuba, ele foi imposto ali, logo após a Segunda Guerra Mundial, em que Cuba seguiu lá a área de influência da União Soviética, seguindo o regime socialista. Então, nós já comentamos, e para tentar frear o avanço do socialismo, os Estados Unidos impôs esse bloqueio aí à ilha de Cuba. E mais recentemente, tivemos a eleição de Donald Trump, que reforçou as políticas de controle de imigração e de fechamento de fronteiras,
Além disso, no governo Trump, as relações diplomáticas com o Irã voltaram a ficar tensas, visto que ele retomou as sanções econômicas contra o país. Em relação à política migratória, um dos principais projetos apresentado por Trump durante sua campanha política foi a conclusão do muro na fronteira entre México e Estados Unidos, que estava em construção desde o ano de 2006. Aproveita, se inscreve no canal do Betão Silva, deixa teu joinha, comenta e compartilha aí com teus amigos. Grande abraço, beijo, até nossa próxima aula.